Nesta temporada, estamos falando sobre as fases da vida. Fase que todos nós passamos e que ainda vamos passar por diversas vezes pelas nossas reencarnações. E aqui chegamos, na juventude, um período propício à reflexão acerca do que se é e do alinhamento dos objetivos para aquela reencarnação. Uma fase complexa para o espírito, que irá se encaminhar melhor de acordo com a bagagem recebida na infância. O Dr. Aguinaldo vai nos contar um pouco do que acontece com a gente nesta fase da vida. Salomão, que era um sábio da antiguidade, dizia que a criança tem que ter medo dos pais na infância, ter amor na adolescência, para ter respeito na fase adulta. É evidente que esse medo não significa que a criança tem que ser maltratada para ter medo dos pais, não. É apenas entender que os pais são uma autoridade e que eles têm que respeitar essa autoridade. Os pais têm que ter uma palavra firme para que eles se sintam também amparados, porque quando a criança é criada de qualquer jeito, ela se sente muitas das vezes desamparada, porque os pais não estão nem aí. Então é fundamental essa autoridade paterna, materna na infância. Já na adolescência, é fundamental o amor, para que aquela criança que entra numa conturbação mental nessa fase, sinta-se segura, amada, fortalecida, porque o amor é o responsável pela saúde física, o afeto pela saúde emocional. Então é fundamental que nesse período essa criatura tenha o afeto e o amor para ter a saúde e a emoção equilibrada. É evidente que na adolescência, como diz a Melanie Klein, que é uma psicóloga mais voltada para a adolescência e já desencarnada há algum tempo, ela dizia assim: o adolescente trafega nas raias da loucura. Por que ela dizia isso? Porque na adolescência tem muitas mudanças na vida da criatura. Ela começa, que até então é mais ou menos submissa aos pais, ela começa a ter autonomia. Ela vai sair com os amigos, ela tem, vamos dizer, um horário mais dilatado, ela pode escolher os amigos, apesar dos pais terem que ter cuidado com essas amizades, mas elas têm essa liberdade. Vão escolher os seus namorados, os seus parceiros, para poder ter uma vida mais íntima. É nesse momento em que vai o dealbar dos hormônios, é nesse momento em que vai ter repercussão em nível físico. A jovem do sexo feminino vai ter os seios surgindo, começar ali toda aquela gama de alteração no corpo por conta dos hormônios que vão surgindo. E nisso vem aquele furor sexual, uma necessidade de dar aso àquela energia sexual. É quando nesse período a jovem ela fica mais gordinha por causa dos hormônios e ela não se aceita gordinha porque a amiguinha é magrinha, bonitinha, ela está gordinha. Começam a surgir as espinhas por conta do hormônio para essa jovem que gosta de estar sempre muito bem posicionada. A vaidade ainda faz parte da nossa trajetória. Ela vai ter esse dissabor. E é nessa fase que a menina entra em depressão muito mais do que o menino. Exatamente por isso, porque ela se sente um pouco preterida pelos jovens do sexo masculino, porque tem essas alterações em nível físico por conta dos hormônios. E nesse período, é fundamental que a gente diga também que vem o aflorar do compromisso que foi feito antes de nascer. O que nós vamos fazer profissionalmente, com quem nós vamos casar, quantos filhos nós vamos ter, quais serão as nossas perspectivas para essa vida. Então começa o questionamento. E esse questionamento é muito difícil para a cabeça, para a mente do jovem adolescente, porque ele muitas das vezes não tem bagagem, não tem estrutura para decidir. E às vezes nem tem paz para conversar, trocar uma ideia e ajudar. Mas ele tem que decidir.
O que ele vai fazer da sua vida? E é nesse momento que às vezes surgem os conflitos emocionais, as frustrações, e muitos jovens às vezes buscam até o suicídio como maneira de eliminar esse problema. Mas nós temos que entender que a adolescência é uma fase muito importante na nossa vida, porque é ali que nós vamos estabelecer vínculo com um programa que nós fizemos no plano espiritual, com o corpo que nós temos, com o psiquismo que nós temos, com as facilidades ou as dificuldades que nós temos que levar a efeito esse programa. E aí vem o lado do estudo, da dedicação, da exigência, e que a vida vai cobrar eternamente, em nível físico e em nível espiritual. Então nós temos que estar prontos para isso. É o que Jesus disse: se não sois fiéis nas pequenas causas, que dirá nas grandes? Então nós temos que estar nos fortalecendo nesse período com o amor dos pais, com o amor dos amigos, com o amor da sociedade, para cumprirmos o programa que nós fizemos antes de nascer, visando o nosso aprimoramento espiritual. Como criar um campo propício para que o jovem de hoje se torne o adulto consciente de amanhã? Nós temos um mundo de descobertas se descortinando para o jovem, e a internet, nesta fase da vida, pode ser uma aliada ou um vilão. No quadro Dia a Dia, o Rodrigo Leite vai nos trazer essa questão delicada que precisa ser bem pensada e discutida. A juventude é a fase das descobertas. São dúvidas que surgem, anseios, receios e incessantes buscas que permeiam a caminhada do jovem. A enxurrada de informações e estímulos provenientes do avanço tecnológico e da globalização aguçam ainda mais os sentidos desses espíritos que estão desabrochando para a vida. A juventude é uma fase em que o ser está imerso em uma infinidade de possibilidades e o enorme desejo de descobrir o mundo e se descobrir dentro dele. O jovem é um curioso e, naturalmente, está ansioso para descobrir o seu caminho. Mas essa curiosidade pode ser uma armadilha, se não estiver alicerçada em bases sólidas de uma moral consistente. A internet e as redes sociais criaram um espaço infinito para a livre circulação de ideias e opiniões. E nesse território são instalados tribunais instantâneos que elevam ou enterram o emocional de qualquer pessoa. Nesse meio é possível ter acesso aos mais brilhantes pensadores e conhecer muita gente bacana. Mas há também as fake news, campanhas de ódio, constrangimentos públicos, agressões verbais, preconceitos, assédios, exposições de intimidade e a dependência da aprovação alheia para se manter feliz. De quantos likes você precisa para ser feliz? Quanto da aprovação do outro você precisa para se sentir bem e confiante? É dessa moral que estamos falando. É na juventude que a gente percebe os efeitos benéficos da vivência cristã, lá atrás, desde a infância. É esse conhecimento que fortalece a pessoa para a tomada de decisões e para a escolha de caminhos saudáveis para a vida. A ação orientadora da evangelização desde a infância será o alicerce desse jovem que se vê numa fase da vida em que muitas escolhas podem se tornar decisivas no seu caminho. Ele ainda é tomado de muitas sensações e sentimentos, já que acaba sofrendo uma descarga de hormônios que causam alterações do humor. Além disso, existe também a questão espiritual, pois é aí que o jovem toma consciência de suas tendências e daquilo que é. Portanto, é comum experimentar sensações que podem ser ou não mediúnicas, causando muitas confusões e erros. Se Deus permitiu os avanços tecnológicos, e aí incluímos o celular,
A internet, as redes sociais, é óbvio que é para o nosso bem. Acho que Kardec jamais imaginava que teríamos uma ferramenta tão grande para a divulgação das mensagens do Cristo. É por isso que é urgente orientarmos os nossos jovens no meio virtual, para que possam ter uma atitude positiva, sempre voltada para o bem e para a construção de um mundo melhor. É claro que não precisamos abandonar a tecnologia que tanto nos auxilia no dia a dia, em diversos setores da vida. O que precisamos é de bom senso. Fazendo um uso equilibrado das redes, jovens e adultos sentem aumentar o sentimento de pertencimento ao aderirem a grupos com os quais se sentem afinizados. Iniciativas de cunho social, chamadas de Rede do Bem, conseguem, em pouco tempo, atingir seus objetivos de ajuda solidária. Afeto, criatividade, movimento, idealismo, arte e informação são alguns dos muitos elementos que permeiam o mundo do jovem e que, associados ao conhecimento espírita e à vivência dos ensinamentos cristãos, contribuem para a formação das verdadeiras pessoas de bem. A gente tem que entender a mentalidade juvenil para poder se aproximar dele, encaminhar o jovem para o bem, não só em casa, mas na escola, no lazer, na casa espírita e, por consequência, na sociedade. No livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel ensina: a juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para viagem importante. A infância foi a preparação. A velhice será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam as lições dos marinheiros experientes, aprendendo-se a organizar e a terminar a viagem com o êxito desejável. E fica a dica: pai, mãe, responsável, dirigente, leve o jovem para a casa espírita. Isso trará benefícios para todos. Para a casa espírita e para o movimento espírita, são vários. Enaltece a função educativa pelo acesso à vivência do Evangelho. Integra jovens de todas as idades, fortalecendo a troca de experiências e o sentimento de união. Forma trabalhadores, atuais e futuros, nos diversos campos da prática da caridade, ao mesmo tempo que renova as habilidades dos trabalhadores de antes, pelo compartilhamento de novas ideias. Valoriza as habilidades e talentos dos jovens. Entre outros benefícios, em resumo, é transformar o jovem no homem de bem ensinado por Kardec. Temos que deixar o jovem perceber que a sua vida tem um propósito e um sentido que vai além de ser curtido ou ser seguido. Temos que mostrar que quem realmente merece ser curtido e seguido é o nosso Mestre Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Muita paz. O programa Luz Espírita hoje está trazendo um jovem para conversar sobre a juventude. Eu estou conversando hoje com Júlio Sena, comunicador da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior e criador de vários programas incríveis para os jovens no YouTube, que é o Projeto Coaching Espírita, não é isso? E também das Meninas Espíritas, está passando aí embaixo no vídeo os endereços para você acessar. Júlio, seja muito bem-vindo à Luz Espírita. Obrigado, Luciana. É um prazer estar aqui com vocês e falar desse tema que eu adoro e vivencio há muitos anos. Obrigado. Júlio, vamos conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo com a juventude no meio espírita. O que acontece com a debandada? A evangelização infantil vai bem, mas quando chega na juventude, para.
que acontece? É um problema da casa espírita? É na juventude? Qual é a sua opinião? Lu, eu vejo que essa é uma questão social. Isso está atrelado ao que nós estamos vivendo na sociedade nesse momento. É um momento da história da humanidade em que as comunicações estão muito rápidas, a internet se alastrou por todos os cantos do mundo e o acesso a ela tem chegado a mais pessoas. Nesse meio tempo, tem uma juventude chegando no mundo, se deparando com essa situação de inúmeras crises, e não só crises do ponto de vista material, mas também moral. Crises em que a sociedade está passando, seja no campo da política, das relações amorosas, da família e as crises internas. Junta tudo isso no liquidificador, aperta e dá o que nós estamos vivendo hoje. Então, eu vejo que tem sim um papel da casa espírita e que em alguns pontos acaba faltando com um espaço para essa juventude aparecer, falar, atuar e não estar ali apenas de maneira passiva. E existem também questões dos jovens e das jovens que não estão sendo atendidas pela sociedade. Imagina na casa espírita. Porém, aí eu já vou jogar aqui uma informação que é importante da gente falar. O Espiritismo tem inúmeras ferramentas para auxiliar os jovens a lidarem com isso. O desafio está em transpor as ferramentas do século XIX, de uma filosofia, uma ciência de observação, para o dia a dia, para o agora, para a minha vida, para a minha relação com o outro, para a minha relação comigo mesmo. Para a vida real, né? Para a vida real. Agora, Júlio, quais seriam os valores perigosos que esse mundo cibernético está trazendo para a gente? Um dos principais, eu diria que é o autoconsumismo e a vida baseada no aparecer. Ou seja, a gente está falando aqui da vaidade, do orgulho, da exposição exagerada e de buscar no outro a validação de quem você é, o reconhecimento. Estou falando de redes sociais, claro. A gente sabe que numa pesquisa recente, o Instagram foi considerada a rede social mais perigosa para os jovens, a que mais criava danos psicológicos para jovens, principalmente mulheres. Eu nem preciso perguntar por que isso acontece. Quem tem uma conta no Instagram sabe. Quando você está passando o feed ali, aquelas vidas perfeitas e maravilhosas e irreais acabam gerando na sua mente um sentimento de inadequação, de que você que está em casa, no domingo à noite, de pijama, aquela cena bem dramática de filme, né, com a chuva batendo na janela, e você pensando na segunda-feira, sua vida não vale nada. Então eu vejo que esse é um dos valores perigosos, essa busca pela aprovação do outro, essa busca por exacerbar e mostrar, expor uma vida que não é sua. E do outro lado a gente tem, claro, o materialismo que ainda vigora no mundo. Quando eu digo materialismo, não é o uso equilibrado da matéria para viver, porque a gente está aqui, mas no sentido do apego à matéria. Eu preciso ter, senão a minha vida não vale nada. E aí a gente se perde nesse caminho. O quanto é importante, a gente percebe nessa sua fala, Júlio, o quanto é importante a gente deixar uma base moral, espiritual, para que esse jovem, quando se depare com essas redes sociais, não fique sempre vivendo achando que a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Né? E é nesse ponto que a casa espírita precisa se reinventar, não é isso, Júlio? Exatamente isso, Lu. Eu vejo que a casa espírita, ela pode ser um lugar que esse jovem que está passando, por exemplo, por uma ansiedade, por uma questão com as provas que tem que fazer na faculdade, com o vestibular, com a escolha da carreira, com relacionamentos amorosos, com a dificuldade de lidar com a família, pode encontrar na casa espírita um porto seguro. A questão é, quem está nesse porto seguro sabe como acolher os jovens? Porque esse é um ponto fundamental. O acolhimento, se ele não existe, você não vai conseguir reter aquelas pessoas ali. E não vai conseguir, principalmente, aqui tem um ponto que eu diria que talvez seja o alarme que as casas espíritas devem soar, já deve apertar lá e girar essa sirene, que é, quem que vai continuar esse trabalho?
Você já parou para pensar? Você dirigente, você presidente da casa, você grupo de diretores, quem que continua isso aqui? Porque na França do século XIX, houve um período ali em que o espiritismo ele não atendeu a juventude e não acolheu essa juventude. E o que aconteceu com a França em relação ao espiritismo? Mingou. E aí a gente vê que hoje nós estamos passando por um momento que ainda dá tempo de reverter, vai exigir um esforço da nossa parte, mas o Centro Espírita precisa estar acompanhando a linguagem atual. E aqui eu não estou falando para o dirigente chegar falando gíria, com o boné para trás, não é isso. Mas acompanhar o que está acontecendo no mundo, quais são as referências que esses jovens têm, quais são as dores que eles têm. Porque no nosso tempo de crianças e adolescentes, nós tivemos as nossas dores também. E elas pareciam que nunca iam acabar. E hoje a gente vira para um jovem de 15, 16 anos e fala, ah, não, isso aí não é nada, você não sabe o que é viver, então você acaba afastando. Eu diria que, de todos os pontos, o acolhimento talvez seja o principal, Lu. Agora, eu li num artigo na Carta Capital que a mudança viria pelo jovem ou não viria dentro de uma casa espírita. Você acha que essa opinião é válida? O que eu penso sobre isso é que a mudança do mundo, a mudança da humanidade, o progresso do mundo, vai vir sim pelas novas gerações. E por que eu digo da humanidade? Porque talvez alguns desses jovens e dessas jovens espíritas que encontraram no espiritismo um caminho, não estarão dentro das casas espíritas. Podem estar no movimento espírita, mas não dentro de uma casa, porque já tem se questionado muito essa questão, principalmente por conta da pandemia. Foi todo mundo para casa e a gente continuou falando de doutrina espírita, de espiritismo, aprendendo, fazendo cursos, palestras, etc., encontros, né? Então, o leque abriu. E talvez seja uma boa oportunidade de a gente olhar para isso e pensar assim, bom, se os jovens espíritas não necessariamente precisam estar aqui, como é que a gente pode auxiliar para que essas novas gerações se formem moralmente e salvem o planeta? Eu tenho uma esperança, posso ser ingênuo, mas eu tenho a esperança de que o mundo vai ficar muito melhor. Daqui para frente é só para cima, né? Sabe aquela história? Uhum. E eu vejo uma esperança muito grande nas crianças e nos jovens, mas não que eles vão chegar e salvar a gente como super-heróis e super-heroínas, mas sim que nós, que já somos um pouco mais velhos, a gente pode incutir ali valores bons, valores bacanas, ouvir essa galera, aprender principalmente com eles. Então eu penso que, independente se for na casa espírita ou não, os jovens podem mudar o mundo, desde que tenham um bom caminho a seguir. Com certeza. Hoje, numa sociedade que valoriza o resultado, o que seria sucesso no caminho? Essa é uma ótima pergunta, porque o sucesso, se você procurar ele no dicionário, ele vai ter uma definição. Se você perguntar sobre isso para uma pessoa de 70 anos, vai ter outra. Para uma criança de 8, vai ter outra. Para um empresário, vai ter outra. Ou seja, o sucesso é individual. A questão é quando esse sucesso está apegado a coisas que são efêmeras. Aqui a gente entra um pouco com essa questão moral do espiritismo. Como é que a gente traz isso para o dia a dia? Se um jovem ou uma jovem passa a compreender, eu não estou falando de ouvir e repetir, né? Enfim, ter um acesso passivo ao conhecimento, mas compreender que essa vida aqui é só uma experiência dentre tantas outras que vão acontecer e que tem outras lá na frente e que lá na frente para você progredir, depende do que você fizer hoje, isso já muda um pouco as escolhas. E quando você muda a sua escolha e fica mais consciente disso, o sucesso muda também. E aí, você pode perceber que o sucesso talvez não seja a linha de chegada, mas a caminhada até lá. E os bons caminhos que você vai escolher para chegar num ponto lá na frente. Que lindo isso, Júlio. Agora, para a gente finalizar, qual é o papel da família nesse contexto? O papel da família é fundamental. Eu entendo que a família é o maior ponto de transformação da humanidade.
E quando a gente pensa em família, é importante que a gente ressalte todos os tipos de família. Hoje a gente tem inúmeros formatos de família, com pessoas do mesmo sexo, com uma pessoa apenas como responsável, famílias mosaico, né, que tem irmão de um, que vem de outro, de um casamento e tal. Então, a família é o ponto fundamental de transformação, porque é onde, nos primeiros anos de vida desse espírito, ele vai estar. Claro que a gente aprende muita coisa na rua, muita coisa na escola, depois no trabalho, mas quem dá os primeiros passos com você, quem te ensina as primeiras palavras e quem te diz sim, não, certo, errado, faz isso, faz aquilo. Te apresenta caminhos, né? Te apresenta os caminhos e te ensina a escolher é a família. Aí, claro, fica também a reflexão para pais e mães e responsáveis. O que é que nós estamos oferecendo para os espíritos que estão chegando? Inclusive tem lá no Evangelho, quando fala ali do, né, o respeito ao pai, à mãe, a missão da paternidade, da maternidade. E o questionamento, o que vocês fizeram com os espíritos que eu confiei a vocês? Porque essa transformação vai vir da família para o mundo. Júlio, o assunto é extenso, a gente teria 1 milhão de coisas para falar, assim como é o universo da juventude. Mas que a gente tenha essa abertura de trazer para a Casa Espírita a ideia, a jovialidade dos novos jovens, porque nós já estamos aqui, nós somos os jovens mais idosos, vamos dizer assim, mas que a gente possa abrir espaço, abrir caminho para esses jovens, sim, transformarem esse nosso universo, trazendo tudo mais próximo da nossa vida real, para que a gente possa renovar a nossa casa espírita e mostrar o quanto o espiritismo tem de bom para transformar nossas vidas. Obrigada pela sua participação, obrigada pela sua contribuição e seja sempre bem-vindo aqui ao nosso Luz Espírita. Obrigado, Lu. Foi um prazer estar aqui com você e poder falar sobre esse assunto. Grande abraço. Grande abraço. E o Luz Espírita volta daqui a pouquinho. O Espiritismo é para todos e o jovem tem capacidade de compreender os ensinamentos do Cristo como qualquer outra pessoa. E mais, o jovem tem muito a contribuir com a sua sede de transformação. Na carta de Paulo a Timóteo, vemos isso de forma bem clara. Está na hora do nosso quadro Jesus no Mundo. Seja bem-vindo a mais um quadro Jesus no Mundo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre juventude e nada mais justo que trazer um ensinamento, uma passagem de Paulo em sua carta a Timóteo. Paulo diz assim: ninguém o despreze por ser jovem, mas seja exemplo aos fiéis na sua postura, na sua fé, nas suas ações, no amor e na pureza. Então esse é um chamado que Paulo vem fazer aos jovens, que não importa o quão novo você seja, a sua pouca idade, a gente precisa seguir os deveres que Cristo nos deu, como amor ao próximo, o respeito, a união, a caridade e ser útil às pessoas. Para reforçar essa carta de Paulo a Timóteo, é importante lembrar um pouco da história de Jesus. Todo mundo vai lembrar que Jesus chamou jovens para trabalhar com ele. Não sei se você sabia, mas João e Tiago são exemplos de jovens que trabalharam com Jesus, mais ou menos por volta de uns 16 anos. É importante saber que Jesus encontrava e via nesses adolescentes potencial, mas não só isso. Eles viam o que a Camila acabou de falar, espíritos fiéis à mensagem e fiéis à proposta de levar o evangelho e vivê-lo. Eu sei que hoje a sociedade pede uma vida desregrada, sem compromisso com as coisas. Mas isso não quer dizer que a gente, enquanto jovem, precisa ter esse tipo de estilo de vida. Pelo contrário, a gente, enquanto jovem, pode andar na contramão com aquilo que a gente vê no mundo. Desregramento, uso desenfreado do sexo, de comida, de bebida, não tem problema. É claro que a gente não pode imaginar e crer que nós não vamos viver as coisas do mundo. Pelo contrário,
A gente tem que viver no mundo, mas sem ser do mundo. Isso quer dizer o seguinte: experimente a mocidade, experimente as experiências que essa fase da vida oferece, mas com responsabilidade. Não estou querendo que você se enclausure dentro de casa e não faça as coisas do mundo. Pelo contrário, eu quero que você saia, conheça pessoas, namore, se divirta, mas com responsabilidade. É isso que Paulo está alertando para a gente, é isso que Jesus mostra com João e Tiago, viver com responsabilidade. Porque lá no final da vida, talvez nós sejamos cobrados por isso. Então que a gente fique atento ao chamado que Paulo nos faz e Jesus também. Que embora um pouco imaturos, começando a vida, eles nos chamam à responsabilidade das nossas atitudes, das nossas ações. Então vivam, experimentem, mas sempre lembrando da responsabilidade que a gente tem com os deveres de Jesus. Tchau, pessoal, até o próximo programa. Tchau, pessoal, até a próxima. Eu lembro que eu decorei aquela frase para esse momento. Então você consagra. Querida. Que embora imaturos, ainda no começo da vida, eles nos chamam... Meu estômago roncou! Eu escutei. Abre um buraco. A educação é a base do progresso moral. E quando se conhece a arte de manejar caráteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los como se endireitam as plantas jovens. Frase retirada do Livro dos Espíritos. A cada dia basta o seu cuidado. Tudo a seu tempo. No último programa dessa temporada, nós vamos falar sobre a maturidade, a fase final de cada reencarnação. Eu espero você, mas não se esqueça também de nos acompanhar pelas redes sociais. Até a próxima!